Muito bem. Está gravando. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos hoje dar continuidade ao que a gente estava vendo na aula passada, né, que é a análise, né, de escoamentos em volume de controle com a formulação integral, certo? Com a formulação integral, e só que agora com o sistema inercial em movimento, né? Aula passada a gente viu essa análise com o sistema inercial, com o sistema de referência de volume de controle com velocidade igual a zero, e hoje nós vamos ver então o volume de controle com velocidade constante, diferente de zero, e também volume de controle em aceleração constante. Ok? Muito bem. Então, aula passada a gente viu vimos lá toda a dedução, né, da adequação da quantidade de movimento, né, para o volume de controle, que seria a segunda lei de Newton para fluidos, né? Então, vocês já viram, né, estou cansado de ver a segunda lei de Newton para objetos, né, partículas, e essa equação, então, seria a aplicação da segunda lei de Newton para fluidos, certo? Aplicar escoamento dentro de volume de controle. Ok? Então, essa aqui é a resultante, né? Então, como, da mesma forma, né, a segunda lei de Newton, ela é força, né? Ela descreve, né, como surge a força, né? E aqui, então, nós temos a variação da quantidade de movimento, né, dentro do volume de controle, né? O primeiro termo, né, se referindo à variação no tempo da quantidade de movimento dentro do volume de controle, e o segundo termo, então, representa a variação da quantidade de movimento, né, nas fronteiras do volume de controle. Ok? Aqui nas fronteiras. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né? Então, as análises são da forma decomposta, né, em cada um dos eixos coordenados, né? Então, os problemas aí vão ser analisados com relação ao eixo X, eixo Y e eixo Z, né, caso seja um problema tridimensional. Né? Então, como eu falei, né, hoje então, nós vamos ver, né, o volume de controle, aliás, nós já vimos, né, o volume de controle inercial estacionário, hoje vamos ver volume de controle inercial com velocidade constante, diferente de zero, e também volume de controle acelerado, né, acelerado. Aqui, bom, aqui que a gente viu aula passada, né, aquele exemplo do livro, o exemplo 4.4, que a gente fez aqui na aula, né, sistema paradinho ali, e né, um jato de água, né, incidir sobre essa placa vai, para que ela fique estacionária, né, então vai ter que ser realizada uma força oposta, uma força de reação, e essa é a força que a gente calculou. Né? Muito bem, mas então hoje vamos começar a ver o que acontece quando o volume de controle está em movimento. Quando o volume de controle está em movimento. Né? Então, primeiramente, vamos recordar a definição da velocidade relativa, né? Aplicada ao volume de controle, certo? Então, veja, quando a gente está falando de velocidade relativa, é relativa ao volume de controle, né? Então, considerando, né, um sistema de coordenadas fixo em cima do volume de controle, nós vamos aí ter o valor da velocidade V1 da entrada e V2 da saída, ok? Considerando ainda que o escoamento, né, todo escoamento através do volume de controle, que entra e sai, ele está ocorrendo em regime permanente, né, e é um escoamento incompressível, tá? Então, todos os problemas que nós vamos tratar aqui, nós vamos estar considerando isso, né, que
o escoamento permanente com relação ao volume de controle, né? Com relação ao volume de controle, o regime de escoamento é permanente e o escoamento é incompressível, né? Então, porque veja, nesse caso aqui, ó, vamos fazer uma raciocínio aqui rápido aqui, ó. O sentido da velocidade de entrada é no sentido positivo do eixo X. O sentido da velocidade 2 da saída também é no sentido positivo do eixo X, certo? Mas, né, considerando o escoamento incompressível em regime permanente, né, aplicando a conservação da massa, se a área da saída for diferente da área da entrada, isso vai implicar que a velocidade da saída é diferente da velocidade da entrada, certo? E, portanto, a quantidade de movimento da entrada vai ser diferente da quantidade de movimento da saída, certo? Então, essa diferença de quantidade de movimento entre a entrada e a saída vai gerar uma força, né? Vai gerar uma força, e essa força que é a responsável pelo movimento, né, do volume de controle, pela imposição de uma velocidade ao volume de controle, ok? Então, lembrando ali, né, que a quantidade de movimento, né, é mv, né, e que força é igual dp dt. Né, e, portanto, podemos dizer que a força é igual a derivada de mv sobre dt. Ok? Muito bem. Então, para a gente também poder seguir aí nas análises, né, a gente vai ter que recordar a questão da velocidade relativa, né, com relação a diferentes sistemas de referência, né, diferentes referenciais, certo? Então, veja que nós temos dois sistemas de referência aqui, ó. Um sistema de referência estacionário, né, representado por XYZ maiúsculo. Estão vendo aqui, ó, XYZ maiúsculo, aqui o Y e o X aqui, certo? E o volume de controle aqui, ó, ele está em movimento, certo? Só que acompanha este volume de controle um outro sistema de coordenadas, né? Que é o XYZ minúsculo, ó, né? As letras lá, XYZ minúsculo, né? Então, que ele tem a mesma velocidade do volume de controle, certo? Muito bem. Então, nós temos aí, né, esse volume de controle que se move, volume de controle que acompanha ele o sistema de coordenadas que se movimenta, né? Ok? Então, vamos ver de novo as velocidades, ó, que entram e saem do volume de controle. Esse V1zinho, né, ele pode ser analisado, né, a velocidade dele pode ser analisada, né, interpretada como a velocidade relativa ao sistema de coordenadas em movimento, né, que daí seria esse VXYZ minúsculo aqui, tá pequenininho aqui, mas são letras minúsculas ali, ó, certo? Vou colocar aqui para o lado aqui. E nesse caso, então, o V, né, velocidade XYZ minúsculo, é a própria velocidade V1 da entrada lá. Ok? E também essa velocidade da entrada, ela pode ser analisada com relação ao sistema de coordenadas estacionário, né, que aí é representado por esta velocidade VXYZ maiúsculo, certo? E temos aqui, então, também a velocidade do próprio sistema de coordenadas, que é o VRF, né, que é a velocidade do referencial, ok? E esse VRF, né, é igual à própria velocidade do volume de controle, certo? Porque, lembre disso, né, para o sistema de coordenadas em movimento, o volume de controle está parado, está estacionário, né? A velocidade do volume de controle, ela só existe com relação ao sistema de coordenadas estacionário, certo? E, portanto, então, agora fazendo a velocidade
do referencial mais a velocidade, né, XYZ minúsculo, é igual a essa velocidade, né, com relação ao sistema de referência estacionário, né, VXYZ maiúsculo, certo? Então é isso, né? O cidadão que está parado aqui, né, de pé, junto com o sistema de referência estacionário, ele vai enxergar uma velocidade entrando lá, né, no volume de controle. E que essa velocidade que ele está vendo que está entrando lá é a soma da velocidade do referencial mais a velocidade relativa, né, dessa entrada com relação ao sistema de referência em movimento. Né? Mesma coisa acontece para a saída. Né? Ok? Então está escrito aqui, né? O VXYZ maiúsculo igual a velocidade referencial mais VXYZ minúsculo. Ok? E, então, assim, veja que na equação da quantidade de movimento, vamos diminuir de novo aqui, na equação de quantidade de movimento, olha ali, ó, né, existe essas velocidades, né? E é em função destas velocidades aqui, ó, que nós vamos calcular as forças que incidem sobre o volume de controle, certo? Só que estas velocidades aqui, ó, são as velocidades relativas, certo? São essas velocidades aqui, ó, V1 que é igual a VXYZ minúsculo, né? V2 igual a VXYZ minúsculo na posição 2. Tá entendendo isso? Então, por isso e a velocidade do volume de controle, que é o Uzão que a gente usa, né, em relação ao sistema de referência estacionário. Ok? Isso é bem importante, pessoal. Esse entendimento dessas velocidades relativas aí é crucial para conseguir montar certinho estas equações aqui da quantidade de movimento, certo? Mais aqui, vamos ver. Então, basicamente é isso, né? Então, agora... Escada do propaganda de novo aqui. Então, aqui, o que essa equação aqui quer dizer isso, né? Que esse VXYZ que está aqui dentro dessa equação, que está lá no livro, né? É o VXYZ minúsculo. Aqui também, ó, VXYZ minúsculo, VXYZ minúsculo, ó. Ok? Então, essas velocidades aqui da equação são as velocidades relativas com relação ao sistema de coordenadas em movimento. Em movimento. Ok? Pessoal, todo mundo entendeu isso? Isso aqui é bem importante. Entendido? Alô? Estamos escutando? Sim, professor. Tudo certo. Sim, professor. Beleza, beleza. Vamos em frente. Em frente. Então vamos ver o exemplo aqui, ó, né? Nada melhor que um exemplinho para a gente entender. Tá, velocidade diferente de zero. Muito bem. Então vamos lá. Exemplo 4.10 do livro. O esquema mostra uma pá defletora, então tem um carrinho ali com uma pá defletora, né? Cujo ângulo lá da saída é de 60 graus com o plano horizontal. Ela se move com velocidade constante U, né? Olha ali, ó, velocidade U do volume de controle do carrinho, né? Igual a 10 metros por segundo. E recebe um jato de água que deixa o bocal estacionário com velocidade de 30 metros por segundo. Então, ó, presta atenção nessas duas velocidades. A velocidade V é a velocidade que está saindo do bocal e velocidade U é a velocidade do volume de controle. E daqui a pouco nós vamos traçar em cima do carrinho o volume de controle. O bocal tem uma saída de 0,003 metros quadrados, né? Determine os componentes da força que age sobre a pá, certo? Então, veja,
Se esse jato de água está aplicando uma força em cima do volume de controle, né? E o volume de controle está viajando em velocidade constante, vocês concordam que deve existir outra força, né? Então quer dizer que existe, de fato, uma força de oposição à força realizada pelo jato de água, né? Para que o sistema, o volume de controle, viaje em velocidade constante. Se não tivesse uma força de resistência opositora, né, o carrinho iria acelerar, né? Porque a força do jato, né, é igual à massa do volume de controle vezes a aceleração, né? Então essa força iria induzir uma aceleração. Mas como não existe aceleração, a velocidade u é constante, quer dizer que existe uma outra força oposta freando, né? Que está no sentido de frear o carrinho, ok? E por isso a velocidade ela se mantém constante, né? Isso aí você já sabe esse tipo de análise, né? Muito bem, agora desenvolvendo mais análise, então aqui ó, foi traçado o volume de controle em cima do carrinho, ok? Então, olha a área de entrada. Agora, estou percebendo que agora, olha aqui, ó, que não tem nada em cima da pá. Agora tem uma lâmina d'água em cima da pá defletora, certo? E o que nós vamos considerar? Vamos considerar que a área transversal dessa lâmina d'água é igual à área de saída, a área do bocal, aqui, ó, a área do bocal que está saindo jato d'água, certo? E que esta área dessa lâmina se mantém constante. Então, a área da saída da lâmina d'água é igual à área da entrada, que é igual à área do bocal. Ok? Muito bem. Então, veja que nessa areazinha, nessa região, nessa área do volume de controle, né, está entrando a velocidade aqui, ó, certo? E lembre, pessoal, que nessa areazinha aqui, ó, existe um vetor unitário dA apontando para trás aqui, ó. Lembra disso? Isso aí é importante. Tem um vetorzinho unitário dA apontando para trás aqui, ó. Né? E aqui na saída da mesma forma, tem um outro vetorzinho dA apontando no sentido para fora aqui, ó, para fora perpendicular à área, ok? E esse vetorzinho unitário ele tem um ângulo de 60 graus em relação ao plano horizontal. O bonequinho ali, ó, veja o bonequinho que ele tá com a espinhazinha quebrada ali, tá vendo ali? Ele tá com a espinhazinha quebrada porque ele está indicando que está em movimento, né? Então ele está tentando se manter em pé em cima do carrinho em movimento ali, né? Ok? E aqui nós temos as equações que nós vamos precisar, né? Então aqui, ó, a equação da quantidade de movimento, né? Para equação genérica aqui, né? Que a gente já conhece. E aqui embaixo a equação da conservação da massa, né? Conservação da massa. As considerações do aumento do regime permanente em relação à pá defletora, magnitude da velocidade relativa ao longo da pá é constante, né? Então, como eu falei, então aqui, ó, conforme a conservação da massa, né? Se analisando o volume de controle, né? O aumento ocorre em regime permanente, né? Ele não varia no tempo. Regime permanente. É fluido, escoamento incompressível, né? Água, fluido incompressível. Considerando que a área da entrada é igual à área da saída, então, aplicando a conservação da massa, implica que a velocidade, né, a magnitude do valor da velocidade na entrada é igual à magnitude do valor da velocidade na saída, né? Ainda que a direção do vetor velocidade na saída seja diferente, mas o módulo, né, a magnitude do valor da velocidade é igual. Né? Então, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2. E aqui que tem que tomar atenção agora, pessoal. Olha só, V1 e V2 são velocidades relativas. Né? Relativa a quê? Ao sistema de coordenada em movimento. Né? Estão vendo aqui no desenho, tem dois sistemas de coordenada. X e Y maiúsculo aqui, que é o sistema estacionário, e X e Y minúsculo,
né, que é o referencial em movimento, ok? Então, esse V1 e V2 são as velocidades relativas ao sistema de referência em movimento. E como é que calcula isso? É a velocidade do jato lá na saída, menos a velocidade do carrinho, certo? Foi dado, né? Foi dado. Olha ali, ó. Né? Velocidade do jato é 30 metros por segundo e do carrinho é 10 metros por segundo. Portanto, a velocidade relativa que entra e tanto a que sai, né, o módulo delas, é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Ok? Aqui também, né, as propriedades são constantes. Força de campo em X não existe. Isso aqui é um problema que, né, só envolve a gravidade, né? E o sistema de coordenadas aqui está alinhando o Y com o eixo vertical, né? Então, no eixo X horizontal não existe força de campo, é zero. Ok? Muito bem. Avançando na análise. Avançando na análise. Então, olha, ó. Agora sim, ó, a equação da quantidade de movimento aplicada para a direção X. Então, força de campo em X é zero. Todo o problema, né, dentro do volume de controle ocorre em regime permanente, portanto, esse termo aqui, que tem essa derivada no tempo, né, vai para zero. E resultou o quê? Sobra a força de superfície na direção X e a variação de quantidade de movimento nas fronteiras do volume de controle. Então, resultou aqui, ó, né? Então, essa força de superfície é a reação, né? A força de reação é aquela força que está tentando frear o carrinho que eu falei, né? Que é o que torna o movimento com velocidade constante, né? Então, essa integral aqui, ó, de superfície, da superfície de controle, ela pode ser dividida em duas integrais. A integral lá na entrada e a integral da saída do volume de controle. Esse A1 aqui, pessoal, é um subíndice aqui, ele é o pezinho da integral aqui, tá? Esse A1 aqui primeiro é o pezinho da integral e esse A2 aqui também. Esse A2 aqui é o pezinho da integral, tá? Só para dizer que a integral é da área, né? Ok? E, muito bem. Então, agora também, de novo, pessoal, vamos ficar ligados, né? Essa integral aqui, a análise dela não muda com relação ao que a gente já viu na aula passada, tá? Então, ó, tem duas velocidades aqui, né? Esse termo aqui, ó. A primeira velocidade é a componente daquele eixo que está se analisando, né? No caso aqui, é a componente no eixo X, né? Ok? Na entrada. E o VDA aqui dentro, ó. O VDA segue aquela regrinha, né? A regrinha do produto escalar entre os dois vetores, né? Então, na entrada, ali, ó. Então, na entrada, nós temos a velocidade na direção positiva e o vetor unitário dA no sentido negativo, né? Então, o produto escalar dos dois é negativo. Por isso que ficou aqui, ó, menos ρ VDA. Já está feito o produto escalar aqui, ó, certo? Na saída, então, tem a componente U2. Agora, veja que aqui, ó, pessoal, é a componente desse vetor que está inclinado aqui, ó. Então, nós vamos ter que calcular o cosseno do ângulo. A componente U na saída 2 é o cosseno do ângulo vezes o módulo aqui. Correto? E o produto de VDA na saída é positivo, né? Porque tanto o vetorzinho unitário quanto a velocidade estão no mesmo sentido. Então, o produto escalar dos dois é positivo. É positivo, então está positivo aqui. Ok? Então, resolvendo a integral, que na verdade só é a própria área, né? A resolução da integral é a própria área. Ok? Então, fica ali, ó, na entrada, U, né? Componente U, multiplicado por menos ρ V1A1, mais o 2 multiplicado por ρ V2A2. Então, agora aqui, ó, simplificando, né, essa equação, fica Rx igual a o 2, né, componente, o 2 menos o 1, vezes ρ V1A1, ok? Porque, como foi dito, né, ali, ó, aqui, esqueci de falar antes aqui, né, pela lei da conservação da massa, né, então temos ali que, considerando a entrada e saída, temos ρ V1A1, que é igual a ρ V2A2.
né? Corta ρ com ρ, porque é fluido incompressível. A área, já foi dito também que a área da entrada é igual à área da saída, e, portanto, a velocidade da entrada é igual à velocidade da saída, o módulo, né? Ok? Portanto, esse ρV1A1 é um termo, é um componente comum, né, aos dois termos da equação. Portanto, ele pode ser colocado em evidência e ficou, então, a componente U2 menos a componente U1. Né? Muito bem, agora quem é o 2? O 2 é o V2 que está saindo vezes o cosseno de θ. Né? E temos ali, então, que V1 é igual a V menos U. Simplificando um pouco mais toda essa equação, resultou que a reação, a força de reação em X é igual ao cosseno de θ menos 1, que multiplica ρ, V menos U ao quadrado, né, vezes a área, né, vezes a área 1. Né, a área 1 porque a área é comum as duas áreas ali, né. Ok, pessoal? E, bom, daí é só calcular. Daí, lá no livro tem resultado, né? Mas o que interessa aqui é entender a análise. Como que calculamos a força de reação, né, em cima do volume de controle para fazer com que a velocidade constante. Tá? Então, é dessa forma aqui, né? Tem que tomar cuidado, então, com essas questões aí de velocidade relativa na entrada, na saída. A saída é uma velocidade, né, com a direção inclinada, né? Então, na hora de calcular o componente U2, tem que considerar a componente horizontal, que leva em conta o cosseno do ângulo θ. Ok? Tudo bem, só que isso tudo foi a análise na direção X. Ok? Mas, então, nós podemos fazer também a análise na direção Y, né? Na direção Y. Então, o que é? Bom, na direção Y, existe a gravidade, a força de campo está presente. Então, olha o FBY ali, ó. Ele está ali, não foi cortado, né? Mas também nessa direção, o escoamento ocorre em regime permanente, portanto, esse termo aqui, ele é zero. Né? E agora, aqui tá errado aqui. Aqui, na verdade, é V2, não é U2, né? É componente V na vertical, né? Na direção Y, então aqui é um Vzinho 2. Vzinho 2, que agora, daí sim, né? Faz sentido. É V de entrada, que é igual ao V da saída, né? V1, seno de θ. Né? Igual, então, a componente Y na saída aqui, né? Que eu tenho que corrigir, não é o 2, é Vzinho 2. É igual a velocidade seno de θ. Ok? Então, agora substituindo ali, né? A força de superfície é a reação Y, que a gente que nós queremos calcular. E agora, ó, menos a força de campo apontando para baixo. Por quê? Porque ela deve obedecer o sistema de coordenadas, né? E a gravidade é um vetor que aponta para baixo, né? Então, é menos mg, a massa, né? M, a massa total do volume de controle, que multiplica essa integral aqui, né, a variação da quantidade de movimento nas fronteiras do volume de controle. Né? Então, veja que resultou aqui, ó, né, pessoal, perceba o seguinte, que na direção Y, a entrada, não tem nada entrando. Na direção Y, não entra nada. Estão percebendo isso? A entrada de fluxo de massa do volume de controle é somente na direção X. Né? Na direção Y, a entrada não entra nada, é zero. Né? Então, mas na saída, existe uma saída na direção Y, que é a componente Vzinho2, V2. Ok? Portanto, só tem saída, não tem entrada análise na direção Y, só tem saída. Então, fica dessa forma aqui, ó, Vzinho2, ρ, V2A2. De novo, ó, esse V dentro esse produto VA é o módulo total, não é esse V2 aqui, ó, dentro desse parênteses, né, que multiplica o produto VA ali, é o módulo inteiro da velocidade de saída, não é a componente. A componente é somente
essa primeira velocidade aqui, ó, tá? É só para primeira velocidade. Tanto que aqui nessa fórmula genérica, tá ali, ó, Vzinho, né? Vzinho já indicando que é a componente, né, do vetor. E aqui dentro tá a velocidade inteira ali, ó, né? O módulo inteiro ali, ó, V, X, Y, Z. Ok? Isso aqui é primordial, pessoal. Se vocês confundirem essas velocidades aqui, vai dar tudo errado aí, tá? Muito bem. E de novo, então, né? Então, a velocidade Vzinho 2, o que é? A velocidade V vezes o seno de θ. Só que a velocidade V da saída é o V do jato menos o U, velocidade do volume de controle, né? E aqui repete de novo, né? O módulo é o mesmo, né? Certo? V menos U, né? E o que acontece? Acabou. Acabou. Então, isso aqui é a forma de calcular, né? Então, agora é só isolar aqui, né? Então, é só agora substituir os valores das variáveis e calcular. Lá no livro está completinho, lá, o exemplo 4.10. Ok? Então, a gente pode calcular as duas reações, né? As duas reações, tanto na direção X quanto na direção Y. Ok, pessoal? Entendido até aí? Tudo certo, hein? Professor, Fala. eu só tenho, tipo, uma dúvida rápida. É sobre questão Sim. de força, só para relembrar. Sim. Como não gera aceleração, a força tem que ser necessariamente igual, no sentido contrário, à força que o jato faz nessa placa defletora, né? Exatamente. A reação X, né? A reação X é igual à força que o jato faz ali, né? Na verdade, sim, né? Porque a força que surge na direção X é justamente a diferença da quantidade de movimento da entrada e da saída. Entendeu? Não é só o jato que entra que está empurrando. É a diferença do jato que entra menos a componente X do jato que sai, né? Por isso que é aquela integral da superfície de controle, entendeu? Aquela integral da superfície de controle representa a quantidade de movimento líquida, né? Que resulta desse cômputo de toda a superfície de controle, né? E que isso é a força do escoamento sobre o volume de controle. E nesse caso, para que o sistema não acelere, vai ter que ter uma força de reação oposta com o mesmo módulo, igual, para que a velocidade se mantenha constante, né? Entenderam, pessoal? Isso aqui é bem importante, né? Esse entendimento desta física, né? Que a força que o jato, a força que esse escoamento exerce sobre o volume de controle vem da diferença da quantidade de movimento da entrada com a diferença com relação à saída, né? Com a componente X da quantidade de movimento na saída. Estou entendendo isso? Então, a quantidade de movimento da entrada menos a saída na direção X é a própria força exercida sobre o volume de controle. Para que esse volume de controle se mantenha com velocidade constante, é necessário haver uma força de reação X, né? Oposta, né? Para que isso resulte nessa velocidade constante, né? Então, essa equação aqui de cima é que nos dá um módulo, né? E o sentido também, né? E o sentido, porque veja que, olha aqui, ó, estão vendo aqui esse esqueminha aqui do desenho? Esse Rx está apontando no sentido positivo, certo? Só que o resultado desse negócio aqui vai ser negativo, indicando o quê? Que o sentido dessa reação é para trás, né? Ele está freando o sistema, ok? E vai ser negativo, né? Porque cosseno de θ é um número menor que 1. Menos 1, né? Então, quer dizer, isso aqui é quadrado, vai ficar positivo, então quer dizer que o resultado desse negócio aqui vai ser um número negativo. A direção, o sentido do Rx é para trás, então, né? No sentido de frear o volume de controle. Ok? E o RY, ele vai ser positivo mesmo, né?
certo? Porque, então, veja, o fato dessa pá defletir a quantidade de movimento, né? Ele vai gerar uma... Isso aqui até intuitivamente dá de entender, né, pessoal? Intuitivamente a gente percebe que esse jato vai criar uma força para baixo aqui, né? Certo? Então, além do peso, da força-peso de todo o volume de controle, vai ter a força resultante na direção Y, né, resultante do escoamento, vai ser para baixo também, né? Ok? Então, essa força RY, para que esse sistema não fure aqui, venha para baixo, né? Então, no sentido Y, o sistema está parado, é velocidade zero, né? No sentido Y, a velocidade é zero, o sistema está em equilíbrio, parado, na direção Y. Então, o RY é no sentido positivo para cima, né? Ok? Professor, Muito bem. Sim, fala. só para finalizar. Uhum. Para existir uma velocidade constante, tem que existir em algum momento anterior uma força, né? Uma aceleração para que ela mantenha uma velocidade e num outro momento uma Isso. força contrária, não é? Só para entender, porque isso aí fica meio confuso Isso. para mim. Não, exato. Calma. Não confunda, tá? Veja, em algum momento esse negócio estava parado, certo? Ele não está a vida inteira andando, né? Em algum momento ele está parado. E também, em outro período de tempo, ele acelerou, né? Só que esse período de aceleração não está no problema, certo? O que o problema nos passou é o seguinte: considere o carrinho com velocidade constante. Entendeu? Então, quando nós olhamos para o carrinho, ele já estava em velocidade constante. Nós não estamos interessados na dele. Em seguida vai subir, tá? Agora, daqui a pouco, nós vamos ver esse problema com a aceleração. Nós vamos embutir a aceleração no problema aí. Beleza? Beleza, Portanto, professor, isso é importante, pessoal, que, inclusive, Sengo, acho que tu considerou isso na prova, não foi? Aquele problema do deslizamento do bloco, né? Eu percebi que tu estava preocupado com a aceleração, mas não foi pedido nada da aceleração né, na prova lá. Mas é isso aí, tu tem que se ater ao enunciado. O enunciado diz que o sistema está em velocidade constante, então não quero saber da parte da aceleração dele. Certo? Beleza, professor, obrigado. Muito bem. Então tá, entendido essa parte, vamos agora ver quando o volume de controle está acelerado, né, com aceleração constante, certo? E aqui, então, vamos ver essa questão da aceleração relativa, né? Então, é a mesma ideia, né? Veja que o desenho é quase igual ao da velocidade, só que agora, né, todo mundo, vocês sabem, a aceleração é derivada no tempo da velocidade, né? Então, o vetor da aceleração ele acaba sendo né, no mesmo sentido da velocidade, ok? E também, como é um vetor, vale a mesma regra ali da soma dos vetores, né? Ok? Então, nós temos aí o sistema de referência estacionário, o sistema de referência em movimento. Agora, esse sistema de referência em movimento, ele está em aceleração, né? A velocidade está variando com o tempo, né? E, portanto, aqui vai ter essas velocidades, né? Que também daí vão variar no tempo, né? Então, essas velocidades relativas de entrada e saída vão variar no tempo. Ok? Então, aqui a análise é a mesma, né? Então, veja que essa aceleração relativa, né? Certo? É a própria aceleração do volume de controle, porque nós estamos sempre considerando, né? Que esse sistema de referência aqui, ó, em movimento, ele está grudado, né? Ele está grudado junto no volume de controle, né? Ok? Então é isso. Para esse sistema de referência em movimento, né? Esse volume de controle está parado, né? Então todo esse esquema aqui, né? Esse volume de controle e o seu sistema de referência, ele está em movimento em relação ao sistema de referência, né? De coordenadas estacionário, certo? Muito bem. Agora, muito bem. Então, vamos usar de novo lá da nossa equação da quantidade de movimento, né? Aquela equação genérica lá que a gente já viu.
E recordemos agora também que força é igual à derivada no tempo da quantidade de movimento, que é o P. Né? P para nós aqui é a quantidade de movimento, mv. Muito bem, então agora vamos, veja bem, então a variação da quantidade de movimento, né, veja, ó, XYZ maiúsculo, com relação ao sistema de referência estacionário, né, ele pode ser, então, ali, ó, a derivada dt P, que é a quantidade de movimento, é massa vezes velocidade. Só que foi colocado aqui, então, né, que é uma massinha diferencial, né, uma partícula, né, por isso que é um dm. Ok? E só que também agora esse sistema ele está em aceleração, né? Então essa derivada pode passar para dentro, né? Para dentro da integral, porque a integral só diz respeito à massa, né? E a massa, a velocidade é da massa, né? Então, portanto, esse diferencial de tempo ali pode passar para dentro, né? E a integral é em cima do dm, né? Dessa massinha ali, ok? E, portanto, então, dv dt é uma aceleração por definição, né? Por definição. Então, tá aqui, ó, dv, né, essa aceleração xyz maiúsculo, né? Ok? É igual, agora vem o entendimento desse negócio aqui, ó, é justamente isso aqui, ó, certo? A aceleração, aquela aceleração xyz maiúscula e essa aceleração do sistema de referência ali, ó. Né, é igual a dv dt minúsculo mais o dv dt do referencial, né, que acaba resultando, aliás, isso daqui é essa soma aqui, né, é essa soma, né, ele está falando ali de uma partícula, aceleração de uma partícula fluida que entra no volume de controle, né, a aceleração da partícula fluida é igual à aceleração do referencial ou do próprio volume de controle, mais a aceleração relativa da partícula em relação ao sistema de referência em movimento, certo? É o que está escrito aqui nessa equação aqui de baixo. Então, o que está escrito aqui é isso que eu acabei de explicar ali, né? Cada uma das acelerações, que é aquela soma vetorial que está desenhada lá em cima, e, no final das contas, então, a força é igual a força do sistema é igual a aceleração do referencial vezes dm, mais, então, decompondo, né, que ela decompondo essa aceleração aqui de cima, então a própria força também pode ser decomposta, né, que é a aceleração do referencial vezes dm, mais a aceleração relativa vezes dm, ok? E agora nós pode jogar essa aceleração do referencial, porque isso aqui é a aceleração do volume de controle, né? Certo? Então, veja que o autor ali jogou para o lado esquerdo da equação, então fica força menos a integral de aceleração dm, que é igual a dp dt, né, do volume de controle. Né, do sistema ali, mas relativo, né, do sistema, mas dessa partículazinha relativa, né, XYZ minúsculo, tá vendo ali? Ok? Muito bem. Então, agora ali, ó, a variação, né, no tempo, né, da quantidade de movimento do sistema, né, dessa partículazinha aqui que é um sistema. Agora, veja que aqui, pessoal, é a aplicação do teorema de Reynolds. Estão lembrados aí? A aplicação do teorema de Reynolds, né? Porque a variação, né, a derivada no tempo da propriedade do sistema é igual à variação da propriedade dentro do volume de controle mais a variação da propriedade ao longo da fronteira, né, computado na fronteira do volume de controle, certo? Lembra, isso aqui é o teorema de Reynolds, que a gente viu aula passada também, né? Ok? E agora, jogando variação do sistema aqui, ó, né? Jogando aqui dentro dessa equação aqui, ó, vai resultar nesta equação aqui, ó. Certo? Que a força que atua
no sistema, né, menos a aceleração do é igual à variação da propriedade, né, da quantidade de movimento dentro do volume de controle, mais a variação da quantidade de movimento nas fronteiras, né. Então, só entendendo que essa força que atua, né, sobre o sistema pode ser força de superfície mais a força de campo, e o resto aqui é a repetição, né, a repetição que está aqui em cima. Ok? Então, fica dessa forma aqui a equação da quantidade de movimento, considerando agora que a aceleração do sistema de referência, né? Aceleração do referencial, que é o próprio volume de controle, né? Certo? Então, fica aqui, ó, aceleração. Então, veja que a aceleração do volume de controle vezes a massa que tem dentro do volume de controle, que é força, né? Então, tudo isso aqui é força, né? E, claro, no fim das contas, tudo isso aqui é força, né? Variação da quantidade de movimento é força, né? Então, é aquela história, né? Todos os termos que tem numa mesma equação são todos a mesma propriedade, né? É tudo banana, né? Só posso somar bananas com bananas e laranjas com laranjas, ok? Muito bem. Então, veja que foi revista, né, reavaliada a equação da quantidade de movimento, e agora, neste novo modelo, onde aparece aqui o termo relacionado à aceleração do volume de controle, nós podemos, então, analisar volumes de controle em aceleração. Certo? Então, de novo, para entendermos melhor todo esse processo aí, vamos ver um exemplo. Um exemplo, no caso 4.11 do livro. Então, olha lá. Ó, o problema é bem parecido com o anterior, né? Quase igual, na verdade. Né? Uma pá com um ângulo de deflexão de 60 graus, né, está fixado em um carrinho. O conjunto de massa 75 quilos rola sobre uma pista horizontal. O atrito e a resistência do ar podem ser desprezados. Né? Então, veja que agora não tem mais a força oposta para manter velocidade constante. Está livre, está liberado. Né? Só existe a força do jato, né, em cima do carrinho. Certo? Não tem mais força para frear ele. Agora, então, ele vai acelerar. Agora ele vai acelerar. A pá recebe um jato de água que sai com velocidade V igual a 35 metros por segundo de um bocal horizontal estacionário. A área de saída do bocal é, de novo, a mesma área da outra lá, 0,003 metro quadrado. Determina a velocidade do carrinho com a pá como uma função do tempo e traça um gráfico dos resultados. Tá? Então, olha só. Então, agora, de novo, né? Veja que é quase igual ao desenho, né? Nós temos a velocidade U do volume de controle, só que agora a velocidade U, ela varia no tempo. Ela varia no tempo, né? E a aceleração do volume de controle é du dt. É du dt, ok? Então, temos ali ó, o ρ, né, a massa específica da água, né, 1000, praticamente 1000 quilograma por metro cúbico. Velocidade do jato, 35 metros por segundo, e a área ali, muito bem. Então, vamos analisar considerações, né? Sempre importante, né, pessoal, fazer as considerações, né? Então, já estamos dizendo ali, ó, força de superfície na direção X, 0. Não existe força de oposição. Força de campo na direção X, 0 também. Não existe nenhuma componente gravitacional aí. A massa de água em contato com a pá é desprezível, né? Então, ou seja, aquela lâmina d'água que aparece, ela é desprezível, né, em relação à massa total. Então, ela pode ser desconsiderada. A taxa de variação da quantidade de movimento líquido dentro do volume de controle é, né? Então, assim, a taxa de variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle é praticamente zero, né? Ela pode ser desprezada, ok? Ela
praticamente não varia no tempo, né? Ok? Escoamento uniforme nas seções 1 e 2, de novo, aquela mesma história, né? Escoamento uniforme, né? Consideramos que a área da entrada aqui do volume de controle é igual à área da saída do volume do controle, que é igual à área do bocal. Então, veja que é meio que hipotético isso, né? Nós estamos considerando que é um jato d'água que não muda a geometria, né? Que ele vai sempre com a área constante, né? O que, na realidade, a rigor, não é bem assim, né? Mas, para efeitos de análises, simplificar, por exemplo, poder fazer uma análise preliminar, pelo menos, a gente pode considerar isso, né? Em geral, considera-se isso, né? E ali 6, né? A velocidade da corrente de água não é desacelerada ou seja, de novo, também, né? Na realidade, o que acontece? O atrito da água com a pá, né? Tenderia também a frear, né? Tentar frear esse jato aí, né? Mas também foi desprezado isso daí, né? Foi desprezado. Muito bem. E a área 1 igual a 2 igual à área do jato. Muito bem. Então, agora aqui, ó, pegando a equação da quantidade de movimento ali, então força de superfície 0, força de campo 0, variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle 0. Então, sobrou só o termo da aceleração do volume de controle e o termo da variação da quantidade de movimento na superfície, né? Avaliado na superfície do volume de controle. Ok. Então, ficou dessa forma aqui, ó, né? Então, no lado esquerdo da equação, ficou menos AX, ρ dV, né? Lembra que esse dV aqui é um volume, então está o V cortado ali, né? E, olha aqui, ó, aquela integral de superfície, né, ela fica dessa forma aqui, como a gente já viu, né? Essa parte aqui, pessoal, não muda em relação ao que a gente já viu lá para o sistema que é com velocidade constante. A análise é a mesma, certo? Não muda nada. Só agora tem que ficar ligado o seguinte, né? Que esse U aqui dentro, ó, esse Uzão, isso aqui é função do tempo, não é constante. Só isso que tem que ficar ligado, né? Muito bem, então agora desenvolvendo melhor essa equação aí, como é que fica, né? Então, olha ali, ó, fica A de x, ρ dV. Estamos conseguindo ter uma massa fixa, né? Como esse volume de controle tem uma massa fixa, a integral de ρ dV é a própria massa do volume de controle. Ok? E a aceleração, como já foi visto, é du dt. Ok? Então, agora aqui, ó, juntando as duas, toda a equação, né? Fica dessa forma ali, ó. Menos m du dt, que é igual a menos ρ v menos u ao quadrado mais a, certo? E, de novo ali, mais ρ v menos u ao quadrado a cosseno de θ. Então, agora veja que esse u, ele é função do tempo, então é uma variável, né? Certo? Ele é uma variável. Então, agora isso aqui é uma equação diferencial, né, pessoal? Certo? Temos essa derivada aqui, ó, du dt, e esses usão que tem dentro aqui desse lado da equação são variáveis, função do tempo, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial, né? Então, de forma mais simplificada, ficou nessa forma aqui, né? Ok? Então, vai ter que ser aplicado uma separação de variáveis aí, né? Olha ali, ó, o que resultou. Então, resultou numa equação diferencial desse modelo aqui, ó, né? O d sobre menos u ao quadrado, que é igual. Veja que todos esses variáveis aqui, né, tudo isso daqui resulta num número constante, né, que o autor chamou de B, né, B que é uma constante que engloba todas essas variáveis aqui, né. Então, ali, ó, aplicando o método ali, esse modelo de integral, pessoal, isso aqui tem lá naquelas tabelas de solução de integrais, né, lá dos livros de cálculo, lembra? Se a gente pegar aquelas tabelinhas de solução das integrais lá, vai ter um dos modelos que cai esse tipo de equação aqui, né? Então, resolvendo, ó, deu aqui, ó, pan,
1 sobre V menos D, V menos U, né? Ah, tá, tem que fazer essa consideração aqui desse DU, né? Que nesse caso aqui o DU é igual a menos D V menos U, né? Ok? Então é isso aí, né? Resolvendo a integral vai resultar nessa equação aqui, né? Então veja que do lado de cá, ó, o dt ficou simplesmente bt, né? Resolvendo a integralzinha, né? Integral de 0 a t de b dt resultou em bt, né? Então agora esse u é u de t, né? É u de t. Então a gente pode, aqui ó, fazendo a devida a manipulação algébrica ali, né? Ficou ali, ó, u, né? Esse aqui é u de t sobre v, que é igual a vbt, né? Então tá ali, ó, em função do tempo ali, sobre 1 mais vbt. Ok? E aplicando os valores, né? Bom, isso aqui de novo, né, pessoal? É exemplo do livro lá, né? Isso aqui tá resolvidinho lá no livro. Ok? Então, o que interessa é isso. Vocês já vão partir dessa equação aqui, né? Ó, já vão partir desta equação. Só saber aplicar esta equação. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver um exemplo interessante que é quando existe variação da massa, né? Variação da massa do volume de controle, certo? Que é o problema do foguete, né? Então, isso que é interessante, né? Que os primeiros cálculos aí para se projetar um foguete é esse tipo de conta, esse tipo de análise que o pessoal faz. Ok? Então, vamos ver aqui, ó, exemplo 4.12 do livro. Olha lá. Ah, primeiro, deixa eu perguntar aqui. Até aqui, pessoal, tudo certo aí? Dúvidas aí? Deu de entender? Veja que a análise é muito parecida com aquela com volume, com velocidade constante, né? Muito parecida. Só tem que tomar o cuidado que agora tem o termo da aceleração do volume de controle, né? Certo? Mas aquelas análises das integrais ali, né? No final das contas, ela é muito parecida, né? Ó, né? Essa migração, né, daqui para cá que tem que tomar cuidado, né? Saber avaliar todas essas velocidades aqui, né? Certo, então? Então vamos ver esse exemplo do foguete. Olha só. Um pequeno foguete com massa inicial de 400 quilos deve ser lançado verticalmente. Ou seja, aqui já está dizendo que todo o nosso problema é no eixo Y. Né? Todo o nosso problema é no eixo Y. Após a ignição, o foguete consome combustível a uma taxa de 5 kg por segundo. Né? Ou seja, então, os gases que estão saindo, né, tem um fluxo de massa M ponto, né, está escrito aqui, ó, M ponto E, né, E de exit, igual a 5 kg por segundo. E ejeta gás à pressão atmosférica, com velocidade relativa de 3.500 metros por segundo. Determine a aceleração inicial do foguete e a sua velocidade 10 segundos após o lançamento, desprezando a resistência do ar. Né? Pequeno foguete, massa inicial, veja, porque ele vai perder massa. Então, ele está perdendo massa nessa taxa aqui, ó, de 5 kg por segundo. Então, isso aqui é a massa inicial dele. Né? A resistência ao movimento pode ser desprezada e a velocidade da descarga lá é 3.500 metros por segundo. É uma velocidade supersônica, né, pessoal? Okay? Mas aqui não vamos abordar essa questão, né? Mas só para saber que é uma velocidade supersônica. Né? Muito bem, então temos de novo aqui, ó, olha aqui os dois sistemas de referência. Ó. Sistema de referência estacionário, XY maiúsculo. Sistema de referência em movimento, que é o XY minúsculo. Né? E tem aí, então, a velocidade, né, a volume de controle. Né? Olha aqui, ó, pessoal, isso aqui é importante, né? Ficar bem claro que a velocidade de saída, né, a velocidade que está saindo, né? Então veja que não entra nada, só sai.
Esse volume de controle só sai, não entra nada. E a velocidade de saída é para baixo, no sentido negativo do eixo Y, né? Muito bem. Então, olha aqui, ó, equação geral, equação básica, para a gente, né, comentar aqui. Ó. A equação de base nossa aí, ó, equação da quantidade de movimento que tem presente ali o termo da aceleração do volume de controle. O resto aqui não muda, é igual, que a gente já viu. Então, algumas considerações. A pressão atmosférica atua sobre todas as superfícies do volume de controle. E como a resistência do ar é desprezada, né? Então quer dizer que toda força de superfície é igual a zero. Ou seja, não existe força de resistência ao movimento. Né? Toda força que surgir devido à variação de quantidade de movimento na superfície do volume de controle resulta na aceleração do volume de controle. Não existe força de resistência ao movimento. Gravidade é a única força de campo. O fluxo deixando o foguete é uniforme, né, com velocidade v. Então, essa aqui é a nossa equação, ficou dessa forma aqui. Né? Então, veja que o Fs, né, força de superfície, foi embora. Mas continua ali, ó, força de campo. Né? O peso do volume do controle está presente ali. Ok? Então, agora, pessoal, para facilitar o entendimento, né, o autor aqui ele propôs a avaliação separadamente de cada termo desta equação, ok? Então, olha, ó, primeiro termo, né, o termo da força. Veja, então, né, porque veja, essa é a força peso, né, que está agindo sobre a massa do volume de controle. Só que veja que a massa do volume de controle varia no tempo. Então, a gente tem que... Como é que nós vamos avaliar isso, né? Então, olha só. Esse termo ali, né, a força de campo, é gravidade vezes massa, né? Que é G, ρ, dV, V de volume, né? Ok? Então, a gravidade sai para fora, fica só M, né? Fica ρ dV, que é integral disso aqui, a própria massa total. Ali, ó, né? Como o volume do controle será uma função do tempo, né? Porque a massa está saindo numa taxa ME, para determinar a massa do volume de controle em função do tempo, utilizamos a equação da conservação da massa. Então está aqui a equação da conservação da massa, né? E veja que então esse termo aqui, ó, ele não é zero, né? Esse termo aqui, ou seja, a equação da conservação da massa neste problema não é regime permanente, tá? Ela não é regime permanente, né? Então fica ali, ó, aqui passando esse termo para o outro lado, né? Fica essa derivada, né? dt da integral de ρ dv, que é igual a menos integral de ρ v dA, né? Só que então a integral de ρ v dA é o próprio fluxo de massa. É o próprio fluxo de massa que está saindo, né? Então, veja ali, ó, que a integral de ρ dv é a própria massa, né? Então, ficou, aqui é relativamente simples, né? A integral de ρ dv aqui, ó, desse termo, é a própria massa do volume de controle. Só que ela varia no tempo, né? Então, é um dv dt, aliás, dm dt. Né? Então, está dizendo, ó, a variação, a massa do volume de controle varia no tempo e esta variação é igual à taxa de menos ME. Né? É igual à taxa de menos ME. Ok? Agora, então, a gente pode resolver essa equaçãozinha diferencial aqui, ó, pela separação de variável de novo. Né? Então, deixamos aqui, ó, dm de um lado, né? Aqui, ó, olha a integral aqui, ó, do dm. Ele varia de m0 a um m qualquer. Né? O m é zero, é a massa inicial, e o m qualquer é uma massa em algum instante de tempo, em algum momento do tempo. Né? E do outro lado, né, então o dt lá, ó, né? Então esse ME é uma taxa constante, então né, a integral é só em cima do dt. Né? Então o resultado da solução disso daqui, a massa, né, a massa do volume de controle em um tempo qualquer é igual a m0 menos m ponto e, t vezes o tempo, certo?
Então, essa equaçãozinha aqui, ó, nos permite calcular a massa do volume de controle em qualquer instante de tempo. Ok? Muito bem. Então, no fim das contas, ficou assim, né? O FB, né? A força, então, uma massa varia, a força de campo vai variar continuamente, né? Veja que, à medida que o foguete sobe, ele vai ficando cada vez mais leve, né? Ele vai ficando cada vez mais leve, né? Então, portanto, a aceleração pode ir aumentando, inclusive, né? Muito bem. Então, aqui ficou, né? Então, a força de campo é igual a menos G, gravidade, M0 menos M.T. Muito bem. Agora, o segundo termo, né? O segundo termo da equação, né? Que ele chamou de B, que é o próprio termo da aceleração do volume de controle. Como é que fica ali embaixo, então? Ó? Então, de novo ali, né? A aceleração. Então, veja, nesse caso aqui, nós estamos considerando uma aceleração constante, né? Não é uma aceleração qualquer, estamos considerando uma aceleração constante. Então, ela saiu para fora da integral, e a integral ficou em cima de ρdv, né? Que a integral de ρdv, de novo, é a própria massa do volume de controle. E nós já conhecemos como é que abordamos a massa do volume de controle ao longo do tempo, né? M0 menos M.T. Então, aqui já foi resolvido de cara esse termo aqui, ó. Ok? Agora, o termo C. O termo C representa a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, né? Nesse caso aqui, vai se considerar que a taxa de variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle é aproximadamente zero. É muito pequena. Pode ser considerada insignificante. Por quê? Aqui estão as duas razões, né? Razão 1, o combustível não queimado e a estrutura do foguete tem quantidade de movimento zero em relação ao foguete. Né? Em relação ao foguete. Porque lembre, pessoal, que essa quantidade de movimento aqui, ó, olha ali o VXYZ, né? É minúsculo. Então, isso aqui é em relação ao sistema de coordenadas em movimento. Certo? E com relação ao sistema de coordenadas em movimento, é zero, né? O combustível ali, né? A variação o combustível e toda a estrutura do foguete, né? Ele tem quantidade de movimento igual a zero, com relação ao sistema o referencial em movimento, que anda junto com o foguete, certo? Número 2, a velocidade do gás na saída do bocal permanece constante com o tempo, assim como a velocidade em outros pontos do bocal, né? Então, também é uma taxa constante, né? Então, no fim das contas, a taxa de variação de quantidade de movimento dentro do volume de controle é zero, praticamente zero. Muito bem. Agora D. Então, o termo D, né? O termo D, que é a taxa de variação da quantidade de movimento na superfície do volume do controle, né? Olha ali, ó. Então, fica ali essa velocidade, ali, ó, essa velocidade de referência, né? Componente Vzinho, XYZ ali, ó. É a própria velocidade dos gases, né? Que, como a gente falou, essa deve obedecer o sistema de coordenadas, né? E que nesse caso ele é negativo, né? Ele é vertical, apontando para baixo, então uma componente negativa, né? E esse produto VDA é o que a gente já sabe, né? O produto escalar da velocidade com o vetor unitário dA, que vai ser, neste caso, o positivo, vai ser positivo, né? No fim das contas, pessoal, acaba que essa integral aqui, ó, ela se resume a taxa, aliás, isso aqui é a própria conservação da massa, né? Mas a quantidade de movimento fica, né, se resume a menos VME, né? Menos velocidade vezes a taxa que sai do volume de controle. Ok? Então, agora, juntando todos os termos, né? Juntando todos os termos ali, ó. Força de campo,
que a gente viu, que varia com o tempo, menos a força de aceleração, né, força de aceleração do volume de controle, que varia com o tempo, que a massa varia também, né, é igual a taxa de variação da quantidade de movimento na superfície de controle, certo? Então, veja, agora a gente pode, né, pegar essa equação toda e isolar, né, isolar por aceleração do volume de controle, certo? Veja que todos os outros termos aqui nós temos, né? Essa velocidade de saída é constante, essa taxa de massa é constante, massa inicial é constante, e o tempo, tá o tempo aqui, né? Certo? Tem esse tempo aqui e menos a gravidade aqui. Na verdade, o que resultou isso, né? Que, inclusive, essa aceleração, ela é função do tempo, ela varia com o tempo, sim, né? De fato, tá mostrando aqui, ela varia com o tempo. Então, o problema pediu, né? Qual é a aceleração no tempo igual a zero? T igual a zero. No tempo T igual a zero, então esse terminho aqui some, né? E pode-se calcular, então, a aceleração no tempo igual a zero, que é ali, ó, 33,9 metros por segundo. Né? E ele pediu também a velocidade após 10 segundos. Então, agora, guardemos na mente, né, essa equaçãozinha que nos permite calcular a aceleração, e lembremos que a aceleração é igual a dv dt. Então, agora a gente substitui aqui, ó, dv dt aqui nesta equação, ó, que vai resultar nesta outra equação aqui. Ok? Então, agora veja que o v dt, só que o tempo, né, tem o tempo ali, a equação diferencial de novo, né? Então, isolando, fazendo, né, a separação de variáveis, o dt joga aqui para o outro lado. Do lado esquerdo fica integral de 0 a v, né, porque no tempo igual a zero, a velocidade é zero, o foguete está parado, né? No instante de tempo igual a zero, a velocidade é zero. Então, a integral de 0 a v a uma velocidade qualquer no tempo, dv. E do outro lado, então, ficou essa integral aqui, né? Que também, isso aqui essa parte é uma constante, isso aqui é um outro número. Se for lá na tabela de solução de integrais do livro de cálculo, vai ter algum modelo lá que se encaixa nisso daqui, e aí vocês vão resolver e vai resultar nisso tudo aqui, ó, né? Certo? Que a velocidade num tempo t qualquer é igual a menos v vezes ln desse negócio aqui, que tem o tempo lá dentro, menos gt. Então, no tempo igual a 10 segundos, olha, pimba, 369 metros por segundo. Olha só. 10 segundos depois, a velocidade 369 metros por segundo, que é a velocidade de uma bala. A velocidade de uma bala de revólver é mais ou menos isso, né? Entre acho que 300 e 400, né, metros por segundo. Então, eu me lembro alguma vez, acho que era isso mesmo. Ok? Então acelera pra caramba esse negócio aí. Ok, depois... Bom, essa parte que a gente não vai ver, tá? Aceleração arbitrária. Ok, pessoal? Então aí, ó. Pessoal, tá tudo no livro aí, ó. Esses livros aqui, eles são muito didáticos, né? Ok? Então depois eu vou passar para vocês... Aliás, já passei boa parte ali dos exemplos, dos exercícios recomendados, né? E acho que só faltou exercícios relacionados a essa parte da aceleração, que eu vou passar para vocês. E é isso que nós teríamos ver para hoje. Pessoal, perguntas, dúvidas? Ficou claro aí? Veja, pessoal, que vocês vão ter que estudar isso, vão ter que reler os exemplos, tentar fazer exercício do livro, né? Para sedimentar na mente, tá? E façam isso logo, em breve, tá? Se vocês deixar para estudar semana que vem, vai embananar, né? Pode embananar. Então, recomendo o mais breve possível vocês já tentar fazer exercício, tá? O Matheus perguntou ali... Ah, beleza, valeu. Vou colocar a aula... Sim.
Não, eu coloco em seguida, o Matheus, só que é que ela demora um pouco para ficar pronta para mim aqui, entendeu? Não sei, daqui a uma hora, 2 horas ficar pronto. Daí hoje ou amanhã cedo eu coloco já a aula gravada para vocês. Beleza? Pessoal, então se não tem perguntas, era o Wilson. Deixa eu desligar a gravação aqui.